A Munducia Viagem, prezando o bem-estar e segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos atendendo pelos contatos WhatsApp 15 3384 4290 ou 15 991 432306. Também pode entrar em contato pelos e-mails atendimento@munduciaviagens.com.br ou gersonpeluzzi@munduciaviagens.com.br. A Munducia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.munduciaviagens.com.br. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mês de abril, Semana Santa. O assunto hoje é comportamento. Um minutinho só, eu volto já. Voltamos, gente, e olha só, hoje o assunto é assim um assunto diferente. Demorei um pouco para falar sobre isso, eu queria entender o que acontece, eu queria, entender o para quê, né? Para que tudo isso? Por que está acontecendo todas essas coisas? Daí eu estava lendo um livro, e nesse livro... O livro chama O Processo de Transição Planetária. E eu vou só ler um trechinho disso daí que faz a gente parar para pensar muito sobre o assunto. A história da presente humanidade é um registro dramático de guerras, revoluções, traições, conspirações, escravidão, assassinatos, corrupção, ciúme, arrogância e violência macabra. Não esquecendo os crimes ambientais. Mesmo depois da vinda de Jesus, não houve uma única geração que tivesse ficado isenta dessas patologias espirituais. Essas não desapareceram, apenas foram modernizadas, tristemente atualizadas. Por que eu li esse trecho desse livro? Porque vocês já pararam para pensar que essa quarentena veio justamente na mesma época da Quaresma? Vocês pararam para analisar que até agora eu não ouvi ninguém falando sobre o assunto. Tudo bem que hoje eu estou saindo um pouco fora de totalmente do assunto do programa Mulher, apesar de ser comportamento. Mas vocês já pararam para analisar o que é quarentena? Quarentena não é se resguardar, ficar recluso, de uma certa forma, longe dos amigos, longe da família, longe de todos aqueles que nós amamos. E a Quaresma não é uma introspecção, um momento de reflexão, um momento de entrarmos dentro da gente? O que aconteceu? Todos os anos a Quaresma passa meio que despercebido, claro, para alguns, para os religiosos, aqueles que sentem, que têm as emoções, que têm uma tradição, eles resguardam alguma coisa. Mas para a maioria das pessoas, o que está acontecendo? Não havia mais aquela introspecção, aquela voltar para dentro para verificar o que está acontecendo. Então, vamos analisar uma coisa. A quarentena fez com que? Tem o seu lado positivo, porque fez com que nós nos resguardássemos e utilizássemos desse momento para se voltar para a família. O dentro de casa, aquilo que poderia ser ruim, de uma certa forma é bom. Só que tem uma coisa interessante. Não nos proibiram, mas nos pediram para que não houvesse abraço, beijo,
um aperto de mão, um jeito mais carinhoso da gente tratar as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem. E isso nos foi tirado, e nós tínhamos isso adoidado. Nós podíamos fazer isso da forma que a gente queria, né? Mas nós preferíamos o quê? O WhatsApp, nós preferíamos a internet, nós preferíamos aquilo que é informal, impessoal, digital. Daí, foi tirado isso da gente, foi tirado todo aquele calor humano que nós temos para pegar por causa dessa doença, dessa pandemia. Tá? E o que fez? Fez com que nós deixássemos de lado o calor humano e usássemos só o digital. Aquelas pessoas que são mais sensitivas, aquelas pessoas que são mais sinestésicas, sinestésicas é que precisa do toque. Elas se sentiram o quê? Presta atenção. Causa uma solidão, causa uma sensação estranha. Por quê? Porque você não pode ter o toque, né? Então nos tiraram isso. Quando nos tiram algo, é que faz com que a gente tenha um pouquinho mais de valor por aquilo que nós tínhamos e não dávamos valor. Nós deixamos de ser e começamos a ter. Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um celular top, eu quero tudo ter. Só que a gente esqueceu um pouco de que o ter, ele é consequência, ele não é um fato em si, ele não é o primordial. O que é primordial de tudo que acontece é o ser. O ser, porque nós somos, nós fazemos e depois nós, por consequência, nós temos. E isso foi deixado de lado. E de uma certa forma, tudo que está acontecendo ao nosso redor, isso na minha opinião, no meu entendimento, observando tudo que está acontecendo, foi justamente para a gente resgatar esse calor, essa humanidade, esse humanismo que a gente não tem mais, que tá começando a voltar a acontecer. Isso nos faz pensar em muita coisa, nos faz pensar o que acontece com o nosso semelhante, com o nosso amigo, da vontade de ver a nossa família. E isso faz com que a gente perceba alguns acontecimentos que eu vou contar no próximo bloco. Um minutinho só. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte, de Tietê para o mundo. Voltamos e o assunto tá sério, né? Deixa eu dar uma descontraída, porque senão a coisa fica muito uau, 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 uau. E não é bem assim. Imagina o seguinte, tá? Eu falei para vocês verem os acontecimentos. Às vezes a gente faz com as coisas tão mecânicas, a coisa vai no automático. A gente liga o automático e faz todo dia a mesma coisa. Vai caminhar, chega em casa, toma banho, vai trabalhar, chega em casa, cuida da casa. E assim todos os dias. Chega de final de semana, celular, filme e esquece do principal. De nós mesmos. Por quê? Porque a partir de nós seres humanos, que nós conseguimos nos doar para outras pessoas. Não é assim que acontece? Tá. De repente, o que acontece? Você leva um tropeção, você cai, você se machuca e você é obrigada a parar. Né? Ou acontece alguma outra coisa, uma doença, que você é obrigada a parar.
Essa parada, é isso que acontece com a gente, não é para o nosso mal. A gente acha que é para o nosso mal, porque nós focamos na doença, né? E tudo que a gente foca, expande. A gente precisa entender uma coisa: tudo que a gente coloca muito, né? Muita força, aquilo expande de uma maneira fenomenal. E isso faz com que a gente se torne o quê? Escravos. Escravos das coisas que nós vamos fazendo automaticamente. E essa parada, essas dores, muitas vezes uma doença, faz com que a gente reformule a nossa vida. Faz com que a gente entenda que nós não somos um robô, nós não somos automáticos, nós somos seres pensantes e devemos usar o nosso pensamento, as nossas emoções para coisas positivas, para coisas que levam a gente a algo maior, a um ser maior. Por que Valéria, tudo bem, por que você está falando tudo isso? Porque nós estamos entrando na Semana Santa. Muita gente não tem pessoas que não têm essa cultura, não tem a religião cristã, né? Eu nem sei. Mas existem pessoas que acreditam. Então eu vou falar uma coisa que eu fui procurar saber e eu achei de uma forma muito interessante o jeito que colocam a paixão de Cristo, a Semana Santa, a Páscoa. Eu fiquei muito até impressionada de como eu recebi essa mensagem, por causa que eu não tinha entendido até hoje, eu não tenho vergonha de falar, o que significava Páscoa. Né? Você escuta muita gente falar, mas você não para analisar o significado da Páscoa. Páscoa, em hebraico, significa pular. Né? O que acontecia? O que acontecia naquela época? Eram colocados, né, os hebreus, eles pintavam de sangue de cordeiro as casas, e os anjos da morte, eles pulavam as casas que estavam com esse, né, pintado com esse sangue de cordeiro. O sangue de cordeiro, ele nada mais é do que, eles faziam assim, eles criavam um cordeirinho como se fosse da família, né? Daí o que eles faziam? Na semana da Páscoa, né, na sexta-feira santa, à tarde, eles juntavam toda a família, as crianças que tinham, e sacrificavam aquele cordeiro. No sacrificar o cordeiro, o que eles faziam? A dor é muito grande. Tudo que dói, a perda, faz com que você transcenda, faz com que você ultrapasse tudo aquilo. E é o que Jesus fez. Na Santa Ceia, ele disse que Pedro, né, ia renegar, que Judas ia entregá-lo, né, e que mesmo assim ele perdoava. Ele perdoava sem problema nenhum, porque eram todos irmãos. Ele não tratava mais, por 3 anos, ele tratou os discípulos dele como amigos, como irmão, não como servos. E passou todas as informações que ele tinha, né, todas as informações, para os seus amigos, para os seus discípulos, né? E quando ele informou para os discípulos que ele ia partir, que ele ia para o plano espiritual, ao encontro do Pai, todos ficaram tristes. Mas essa tristeza é justamente o quê? É uma forma de você se transcender, de você se dispor daquilo que é o mais frágil, que é o amor,
né? Quando a gente perde alguma coisa, na tristeza, nós modificamos as nossas células para o amor. E ele nos disse o seguinte, que a morte é a passagem, é uma passagem para a imortalidade. É como se fosse um portal para a imortalidade. Porque todos nós, seres humanos ou seres do universo, nós somos imortais. Porque a alma é imortal. A alma é eterna. A vida é eterna. Entenderam? Então, é isso o significado da Páscoa, pelo que eu entendi, pelo meu entendimento. Então, Jesus, quando ele veio para cá, ele veio nos mostrar que o amor, ele tem que ser incondicional e independente da dor. Independente de tudo aquilo que nós estejamos passando. Independente das diferenças entre as pessoas, independente de tudo aquilo que é o maior de tudo. Entendeu? Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente vê o quão grande é tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. São coisas positivas que vieram só para nos agregar coisas boas, que são a valorização do ser humano, a valorização do abraço, do amor, o abraço caloroso, do beijo carinhoso, daquela sensação de estar junto com as pessoas que você ama. Então, aproveita essa semana, se puder, em família, fique junto, comemore junto, porque isso é Páscoa, é a comunhão entre as pessoas, tá certo? Então, gente, é nesse calor maravilhoso de energia, de todas essas coisas boas, que eu desejo para vocês uma excelente Semana Santa, uma excelente Sexta-feira Santa, e que a Páscoa de vocês sejam maravilhosas, deixando de lado o ovinho de Páscoa, deixando de lado todas essas coisas que não nos levam ao significado do que é a Páscoa, mas levando amor incondicional a todas as pessoas de todo o planeta. Um beijo grande. Numa coisa, segunda-feira, dia 13, é meu aniversário. Eu tinha que falar. Beijo, até a semana que vem. A Mundo Cia Viagem, prezando o bem-estar e segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos atendendo pelos contatos WhatsApp 15 3384 4290 ou 15 991 432306. Também pode entrar em contato pelos e-mails atendimento@mundociaviagens.com.br ou gersonpeluzi@mundociaviagens.com.br. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br.